Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente vai começar então com mais uma live. Vamos fazer então a nossa conversa aqui sobre a bênção da maternidade. Vamos esperar um pouquinho para começar às 20 horas, vamos fazer a nossa prece, harmonizar os nossos corações, que é tão importante a gente buscar essa comunicação com Deus através da prece, para serenar os nossos corações, principalmente nos momentos de aflição que a vida nos coloca. Então, agora são 20 horas, nós vamos entrar em sintonia com o mundo maior, vamos fazer uma prece, fechar os nossos olhos, buscando a proteção divina, o amparo dos queridos amigos espirituais que nos assistem nesse momento, a fim de que nós possamos ter uma boa conversa, um bom entendimento, que os benfeitores amigos nos amparem e nos protejam, principalmente nos momentos de aflições, para que a gente possa aprender, para que a gente possa melhorar. Que a paz e a luz fiquem conosco em todos os momentos da nossa vida, que assim seja. Hoje a nossa conversa tem como tema a bênção da maternidade. E nós vamos recorrer à questão de número 890 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona os benfeitores amigos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Os benfeitores amigos nos respondem: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, há uma diferença entre o amor da mãe e o amor e o instinto que os animais têm. Então, se nós fizermos uma comparação, os animais, logo que nascem, a grande maioria deles, eles dispensam os cuidados da sua mãe, certo? Por quê? Porque o animalzinho, ele consegue se manter sozinho. Alguns, lógico, são alimentados pela mãe, até que eles tenham independência. Então, a gente vê isso nos pássaros, a gente vê isso nos animais domésticos, em todos os animais a gente vê que existe um instinto
da mãe em relação aos filhotes, mas assim que eles adquirem uma certa independência, esses laços praticamente se afrouxam, porque isso é um sentimento mais instintivo que o animal possui. Ora, o ser humano, se ele for abandonado em tenra idade, logo ao nascer, ele vai perecer. Então, o ser humano, ele precisa de cuidados, principalmente quando ele nasce, ele precisa que alguém o acolha, o alimente, atenda nas suas necessidades primordiais, e isso vai por um bom período de tempo, até que haja independência. Então, a gente vê que o sentimento materno pelos seus filhos, ele vai muito além daquelas primeiras fases iniciais. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa disso. E no nosso mundo terreno, o nosso período de infância, ele é considerado um período longo. Então, a gente precisa, sim, dos cuidados dos nossos pais para que a gente possa ter um aprendizado. Então, isso é importante por quê? Porque o amor maternal é o amor mais sublime que tem. A gente desconhece um outro amor tão sublime quanto o amor de mãe. Uma mãe faz por um filho coisas que a gente inimagináveis, para protegê-lo, para ampará-lo, para sustentá-lo nos momentos de dificuldade. E isso é importante para nós. A gente precisa desse atendimento das nossas mães. Então, todos nós, de alguma forma, nós temos uma figura feminina que nos atende. Então, quando a gente fala na bênção da maternidade, a gente não pode só se circunscrever na maternidade biológica. A gente tem que lembrar que existem pessoas que não podem ter a bênção da maternidade biológica, mas podem ser mães pelos laços do coração. Então, elas aceitam receber no seu regaço, no seu seio, aqueles filhos diletos, filhos queridos do coração. E a gente pode dar exemplos de mães que não tiveram filhos biológicos, mas que foram mães pelo amor. A gente pode citar a Madre Teresa de Calcutá, a gente pode citar a Irmã Dulce, que tomaram os seus filhos na humanidade como seus filhos, mesmo que eles não fossem filhos biológicos. E isso nós temos inúmeros exemplos. A própria Maria de Nazaré, cuidando de tantos irmãos nossos em necessidades, também alargou os seus sentimentos de maternidade para com aqueles que tivessem necessidade. Então, essa bênção da maternidade, ela não só se restringe à questão biológica, mas sim essa maternidade de amor, de carinho, de cuidado. E muitas vezes nós somos mães de um sobrinho, mães de alguém, de um vizinho que está ali perto de nós, porque a gente tem um carinho, tem um cuidado todo especial para com eles. Então, o amor materno, ele se difere desse instinto que os animais têm, justamente por conta disso, porque ele vai desenvolvendo sentimentos naquele indivíduo. Mas, do ponto de vista espiritual, o que significa de fato ser mãe? Porque a maternidade, não só a maternidade como a paternidade, elas são missões. Então, nós temos que pensar que todos nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, soberanamente justo e bom, que quer a todos nós o bem. Deus é aquele Pai que diz não nas nossas necessidades, que nos atende conforme aquilo que nós precisamos. Então, todos nós somos irmãos, Então, nós nos reunimos em determinadas famílias. E a maternidade ou a paternidade, o que acontece? Deus confia alguns dos seus filhos para que a gente possa educá-los. Olha que bênção isso. A gente, através desse instinto maternal, desse amor maternal, conduzir os nossos filhos para o caminho do bem. E a gente observa que as mães são muito abnegadas. A gente tem exemplos de mães que filhos com os mais diferentes problemas
existe um canal no YouTube que chama Maternidade, se eu não me engano. E ali são contados casos de mães que tiveram filhos com uma série de problemáticas e a gente observa que a mãe não abandona seus filhos. Mesmo filhos com deficiências das mais difíceis, exemplos de mães que tiveram, por exemplo, filhos gêmeos, os dois com problemas, e elas sempre ali, vigilantes, cuidadoras, demonstrando todo aquele amor que perdoa, aquele amor que cuida. Então, a mãe, ela tem esse papel dentro da família, ela é o coração. É diferente do homem, que o homem ele é mais razão. Então, a gente sempre age mais pelo coração, pelo sentimento. E isso é bonito, né? Porque a mãe, mesmo diante das travessuras do seu filho, ela sempre tem um olhar condescendente. E a gente sabe que nós brigamos com os nossos filhos muitas vezes quando eles estão errados, quando eles estão equivocados, mas é aquela briga que é uma briga de amor, quando a gente chama atenção para os nossos filhos. Então, isso tudo é aquele amor, quando um filho está doente, quantas vezes a gente fica ali vigilantes naquela febre, naquela determinada enfermidade. Então, a gente está sempre ali dando aquele colo, aquele amor, aquele carinho. E isso é muito bom para nós, isso é muito, muito importante para todos nós, a gente ter a figura da mãe, da mulher que nos atende na necessidade. A nossa sorte é que a grande maioria das mulheres, elas entendem o papel da maternidade. A gente também tem o lado negativo de mães que são negligentes, que surram, que batem, que judiam dos seus filhos, mas isso não é uma regra geral. E uma das coisas que a gente tem que cuidar também que os nossos filhos, eles são espíritos, os nossos filhos têm falhas, os nossos filhos precisam de corrigenda, e muitas mães, às vezes, de uma forma equivocada, elas defendem demais os seus filhos, ou seja, elas não olham que eles também erram, que eles também cometem equívocos e que eles também precisam ser corrigidos. E às vezes a gente vê, por exemplo, isso nas escolas, ou seja, as mães delegando o papel de mães para os professores, e isso nunca vai acontecer. A escola tem a função instrutiva, a educação é dada no ambiente familiar. Então, é na família, é na escola, é no ambiente doméstico que nós vamos aprender a desenvolver os sentimentos. É ali na nossa família que nós vamos aprender a respeitar os nossos irmãos, que a gente vai se ensaiar para a vivência na sociedade. Então, há uma responsabilidade de nós, como mães, como pais, enfim, como responsáveis, como tutelados desses espíritos que Deus nos confia, para que a gente possa conduzi-los para o caminho do bem. E nós seremos responsabilizados se nós desviarmos isso. Se os nossos filhos falharem na tarefa que eles têm que fazer aqui na vida porque nós negligenciamos a educação, a responsabilidade é nossa. Mas se nós fizermos tudo o que nós pudermos para educar os nossos filhos e eles, por determinação deles, pelo livre-arbítrio, eles optarem pelo caminho do mal, a responsabilidade é deles. Então, repetindo, a maternidade é uma missão. É muito importante para que a gente possa conduzir esses espíritos para o caminho do bem. E tem uma frase muito linda que a Madre Teresa de Calcutá nos diz, que é o seguinte: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Tu, porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem,
estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Olha que lindo isso da Madre Teresa de Calcutá. Essa mãe de tantos irmãos em necessidade, que mesmo não sendo seus filhos biológicos, ela doou parte muito da sua vida para transmitir o amor, o carinho, a dedicação, ou seja, a caridade. Então, os nossos filhos, nós temos sonhos, mas os nossos sonhos não são os sonhos dos nossos filhos. Ou seja, as nossas crenças nós vamos ensinar para eles, mas o caminho a trilhar será deles. Então, toda a semente que nós plantarmos no coração dos nossos filhos, ela haverá de germinar. Talvez não como nós queiramos, mas como os nossos filhos optarem. Porque nós temos que pensar que os nossos filhos são espíritos. E a eles compete o livre-arbítrio depois de decidir. Então, enquanto os nossos filhos são pequenos, estão conosco, eles são mais suscetíveis à nossa influenciação. E quando nós falamos de influenciação, nós temos que pensar que nós temos que exemplificar aquilo que nós falamos. Porque não adianta a gente falar alguma coisa e fazer outra. Totalmente ao contrário. Porque o que fica mesmo são os nossos exemplos. No período da adolescência, os nossos filhos, porque naquele período é quando o espírito se mostra como realmente ele é. E às vezes ele coloca em xeque aquilo que nós ensinamos, mas que nós não fazemos. Depois de passado o período da adolescência, que é um período de redescoberta, aí sim, na fase adulta, os nossos filhos vão olhar para nós quando tiverem os seus filhos com outros olhos. E vão ver que muitas vezes eles estarão repetindo aquilo que nós fizemos com eles. Então, é uma repetição porque a educação é uma formação de caracteres. Então, a gente vai educar os nossos filhos com doçura sim, mas com saber dizer sim e saber dizer não. E muitas vezes as mães pecam porque elas não sabem dizer não. E dizer não para os nossos filhos quando eles estão errados vai repercutir lá na frente. Então, a gente não deve ter medo de dizer não, ter medo de frustrar os nossos filhos. Porque muitas vezes nós protegemos tanto os nossos filhos que nós não damos a chance para eles de se frustrarem. E depois a vida vai frustrar. Então, o nosso não, com carinho, você não vai, você não pode fazer isso, é uma demonstração de amor. Porque a permissividade que muitas vezes a gente vê nas famílias, ela é muito danosa. Por quê? Porque a vida nos diz não o tempo todo. Ou seja, nós vivendo na vida em sociedade, nós temos que respeitar regras, nós temos que ter limites. Nós não podemos achar que nós somos donos do mundo. Então, quem faz esse papel é a família. E muitas vezes nós estamos observando nos dias atuais um grande problema de moralidade. Ou seja, as pessoas elas têm problemas de desenvolver a sua espiritualidade, os seus valores morais. Mas a vida nos chama para isso, para que a gente possa despertar. E nos dias atuais nós estamos sendo chamados para esse despertar. Ou seja, nós temos que ter sempre presentes de que nós somos espíritos transitórios. Nós não somos espíritos, a nossa verdadeira pátria não é essa terra aqui. Nós estamos aqui num período de tempo com vistas ao nosso aprendizado. E um dia nós teremos que retornar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. A mesma coisa com os nossos filhos. Um dia eles também terão que voltar. E eles vão voltar com aquela bagagem que nós tivermos ensinado para eles. E que toda aquela semente que nós tivermos lançado
para os nossos filhos vai germinar. Então, a gente tem que ter muito presente isso, de que a responsabilidade da educação é nossa. Não é da escola, não é dos professores, não é do cuidador. A responsabilidade é nossa e nós seremos chamados pela nossa consciência a responder o que fizeste daqueles a quem te confiei. E também, quão sublime é ver uma mãe nos seus mais diferentes nuances, né? Há mães que amam demais os seus filhos, a ponto de sufocarem seus filhos. Então, nós temos que deixar os nossos filhos respirarem. Nós temos que deixar eles aprender. Muitas vezes os nossos filhos, quando eles estão aprendendo a caminhar, eles caem, porque é o processo do aprendizado do caminhar. Então, eles vão cair, eles vão às vezes bater, a gente vai lá e segura com carinho, mas esse é o processo que eles têm que passar. Eles vão cair, mas eles vão aprender a levantar. E há mães que sufocam de tal forma que não querem que os seus filhos sofram. E o sofrimento é uma forma de nos fazer aprender. O sofrimento nunca é uma forma de nos punir ou de nos castigar. Ele tem a função de nos educar. Outras mães amam, mas sabem o momento de deixá-los ir. Então, há um momento da partida. Há uma questão que a gente fala que é o ninho vazio, depois que os nossos filhos crescem, vão formando as suas famílias, então a gente vai ter que deixá-los partir, porque nós vamos criar os nossos filhos para o mundo e não para nós. Então, há aquelas mães que sabem aquele momento em que eles precisam criar asas e eles vão voar, e esse voo tem que ser libertador. Ou seja, a gente deu a educação, a gente deu o suporte e a gente vai ter que deixá-los voar. Algumas mimam muito e acabam enfraquecendo os filhos para a caminhada na vida terrena. Então, às vezes, por uma questão de que trabalha e que não está junto com os filhos, então compensa aquela ausência com bens materiais. E os bens materiais a gente sabe que eles são deixados num canto, um brinquedo, uma roupa, eles são deixados. Mas o nosso sorriso, o nosso carinho, o nosso abraço, não. Isso não tem preço. Porque a gente nunca vai pecar pelo amor, mas aquele amor libertário, não aquele amor que sufoca. É diferente. Mas quando a gente dá o carinho, o sorriso, o não, isso faz uma diferença incrível para com os nossos filhos. E há também, como conhecemos dentro da doutrina, mães que maltratam os seus filhos. Então, mães que judiam, que espancam, que negligenciam, mães que são drogaditas e que deixam os seus filhos à mercê dos mais diferentes flagelos e situações difíceis. A gente sabe que isso acontece, mas a gente tem que ver que alguém vai ter que cuidar daqueles filhos que são abandonados. Por sorte que existem aquelas mães de coração, aquelas mães que aceitam cuidar daqueles filhos em situação de dificuldade, né? Então, mãe não é só aquela que dá a luz, que gera a vida. Mãe é aquela que cria, que dá o amor, que orienta naqueles momentos de dificuldade. Então, a bênção da maternidade, ela se faz das mais diferentes formas. Então, a gente tem que ver que também essa questão de quando as mães negligenciam, há uma questão de resgate, que a doutrina espírita nos explica, porque nós nos reunimos nas famílias que nós precisamos para a nossa evolução. Então, nem sempre nós vamos ter aquela família que realmente nós almejamos, nós vamos ter a família que nós precisamos para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Mas, por sinal, por sorte, como já falado anteriormente, a gente vê que a grande maioria, ela consegue, então, fazer o seu papel, porque de mãe, a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, às vezes a gente diz, esse mundo está perdido. Não está perdido.
A gente já viveu épocas de muita barbárie. Se nós olharmos a história da humanidade, já tivemos épocas de muita barbárie. Hoje nós estamos vivendo num outro mundo, diferente do mundo das nossos avós, por exemplo. Às vezes a gente diz assim, no meu tempo as coisas aconteciam dessa forma. No meu tempo, aquilo já passou. Hoje nós estamos numa outra realidade. E a gente tem que se adaptar às realidades. Mas sempre lembrando que a educação e o respeito, eles não têm tempo. Porque a gente tem que aprender a ensinar os nossos filhos a ter respeito por si mesmos, em primeiro lugar, né? A gente tem que aprender a se respeitar, aprender a respeitar o nosso corpo físico, aprender a valorizar a vida, aprender a valorizar os nossos pais. Tudo isso a gente aprende na família, porque esses valores a gente aprende na nossa família. E isso são valores que nunca vão se perder. Por mais que os nossos filhos, eles tomem rumos diferentes daquilo que nós gostaríamos que eles tomassem, aqueles valores vão ficar no coração, eles não se perdem. Então, para a gente concluir, a mãe é essa criatura especial, essa criatura que protege, que afaga, que sabe dizer não, que dá limites, e que está ali naqueles momentos mais difíceis, estendendo a mão, dando o seu colo, o seu carinho, o seu abraço. Que bom, às vezes a gente não tem mais a nossa mãezinha viva, já foi para o plano espiritual, que é o meu caso, a minha mãe há muitos anos foi para o plano espiritual, mas com certeza todos os ensinos que ela deixou para nós estão gravados no nosso coração, porque o amor não se perde jamais. Então esse amor que a gente... eu diria que o que acontece, os grandes problemas da humanidade são a falta do amor. Porque quando a gente não é amado dentro do lar, quando a gente não tem carinho dentro do nosso lar, nós vamos criando um vazio muito grande dentro do nosso coração. Então, o máximo que a gente puder, amar aqueles que estão próximos a nós, mas amar assim, dizendo, eu estou cumprindo a tarefa que me foi confiada, porque Deus espera isso de nós. Estamos vivendo momentos difíceis nos dias atuais, mas uma das coisas que a gente nunca pode perder é a esperança, porque a dificuldade, os momentos difíceis, eles vão passar. E o que deve ficar em tudo o que nos acontece é sempre o lado bom. Que nós enxerguemos sempre o lado bom da maternidade. Às vezes, aquelas noites mal dormidas, porque estávamos vigilantes com os nossos filhos doentes, vão passar. Eles passam. Porque assim como os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. E nós teremos sempre outras oportunidades de aprendizado. Então, a todas as mães que dedicam o seu tempo com carinho, com amizade para os seus filhos, com amor, a nossa gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos, sempre. Gratos a Deus, em primeiro lugar, esse Pai de amor e misericórdia. Gratos a Maria de Nazaré, que nos ensinou tantas coisas importantes e que fez tanto bem. E a gente tem que ser grato à nossa mãezinha, que nos deu a vida. Se não é a nossa mãe de coração, a nossa mãe biológica, mas a nossa mãe de coração, que nos orientou, que nos deu amor, que nos deu carinho. Então, nós vamos agora agradecer em prece, agradecer mais essa oportunidade do aprendizado, dessa conversa, agradecer pelas nossas mães, pelos nossos pais também, pela nossa família, agradecer por tudo aquilo que nós temos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine em todos os momentos da nossa vida. E que assim seja.